reforma da Previdência. Existe um consenso razoável no país, entre os principais especialistas, de que é necessário fazer uma reforma da Previdência. Pergunta bem objetiva para o senhor. O senhor é favorável a se criar uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para o homem e de 62 anos para as mulheres? Eu sou favorável à primeira reforma da Previdência. Ela é fundamental e eu espero que ainda neste semestre o Congresso Nacional realize, pelo menos basicamente, a definição da idade mínima. Ou seja, preservando os direitos daqueles que já estão no processo de aposentadoria, sem eliminar direitos, o que seria traumático, a meu ver. E o bom sentimento também do Congresso de não desejar fazer isso, acho correto. Mas adotar a idade mínima, e talvez até em forma de igualdade. Eu não diferenciaria homens e mulheres, eu entendo que valeria a pena até, já que se fala de igualdade, preservar este conceito na idade mínima. Eu acho que 60 anos seria uma idade adequada, tanto para o homem quanto para a mulher. Acho que seria, vamos dizer, nesta etapa atual. 62 e 65, o senhor acha muito, então? Não, eu acho adequado, mas eu sinto que, do ponto de vista do Congresso Nacional, talvez haja uma dificuldade nesse sentido. Se não houver, ok, 62, 65, 62 mulheres, 65 homens, seria o correto e o adequado. Mas se houver dificuldade, é melhor você ter o meio termo de 60, de 60, do que não ter nenhuma. Prefeito, tem uma outra coisa nesse relatório da reforma da Previdência que já foi aprovado numa comissão especial da Câmara e que depende de a votação, duas votações constitucionais na Câmara, são 308 votos necessários e 2 no Senado. Portanto, é uma tarefa difícil. Há um outro ponto importante, eu queria ouvir a opinião do senhor. Há uma previsão de se elevar o tempo mínimo de contribuição. Hoje, uma pessoa contribui por 15 anos e pode pedir a aposentadoria. A reforma propõe 25 anos de tempo mínimo de contribuição. Sou a favor ou contra? Sou a favor, claramente a favor. Não vejo razão para uma pessoa, ao trabalhar 15 anos, já ter direito a uma aposentadoria plena. Ora, nós estamos num mundo onde o trabalho é a essência, o que determina até a própria cidadania. 25 anos não é um tempo exagerado de trabalho. Ô, Kennedy, eu trabalho desde os 13 anos de idade, tenho 59. Portanto, já estou rodando há mais de 45 anos. Estou em boa condição física, estou em boa condição mental. E como eu, milhares de outras pessoas têm também. Não há razão para estabelecer apenas 15 anos. Portanto, para ser muito claro, sou a favor. É que haveria um segmento dos trabalhadores da informalidade, de baixa escolaridade, de baixa renda, que teriam dificuldade para comprovar os 25 anos. Ora, mas por alguns, você fazer o todo não é correto. Acho que você pode até fazer uma análise específica em relação àqueles que podem, e é correta a sua observação, estarem sendo prejudicados. Mas estabeleça uma condição específica para isso, mas considerar o todo inviável em função de poucos não é uma medida justa. Isso, que seria preciso realizar uma reforma da Previdência. Não se sabe se haverá condição política de ser votado um relatório que saiu da comissão especial da Câmara, pode ir a plenário, ainda no governo Temer, né? Há dúvidas. Mas há 2 pontos principais aí, né, nesse atual debate. O primeiro deles é o que fixa uma idade mínima. Né? Estabelece que a idade mínima de aposentadoria para o homem será de 65 anos, para a mulher de 62 anos. E, ao mesmo tempo, eleva aquele tempo de contribuição mínimo que a pessoa tem que ter para pedir a aposentadoria. Passa de 15 anos para 25 anos. Como é que souber essas duas questões? Não é razoável que um país como o nosso, com as diferenças que nós temos, vamos impor uma idade mínima para um trabalhador rural de semiárido, para um trabalhador do interior da Amazônia, para um trabalhador da carvoaria de Criciúma ou da região de Santa Catarina, ou para um trabalhador do Vale do Ribeira em São Paulo, o mesmo que para nós outros que trabalhamos de gravata no ar-condicionado. Não é razoável que se imponha um professor que dê 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral. Isso é uma selvageria absurda de um governo que, não tendo legitimidade, corre sem estudar e sem consultar ninguém para entregar uma mercadoria aos que subornaram o poder político brasileiro. Mas alguma idade mínima deve ser fixada? Não, é claro, só que tem que ser consentânea com a questão brasileira. Se você nasce num bairro pobre de São Paulo, você não tem idade mínima de 65 anos. Portanto, é preciso achar de forma criativa um mecanismo que resolva. Mas tudo isso tem que ser feito por um governo legítimo, que tem a capacidade de convocar a sociedade, a inteligência brasileira, que tem autoridade moral para mediar os conflitos, e eu sustento que nós precisamos de um regime novo.
um regime de capitalização público, controlado pelos trabalhadores, com avaliação de risco absolutamente formal, controlada socialmente, de forma transparente. E as dificuldades da transição não devem nos inibir de fazer esse debate. É porque hoje ele é de repartição, né? E arrecada um bolo e divide. Em nenhum lugar do mundo, uma demografia que era 6 pessoas jovens trabalhando para um aposentado com expectativa de 60 anos. Isso funcionava. Agora você tem 1,6 trabalhador ocupado para pagar a aposentadoria de alguém que está com 73 anos de expectativa de vida. Então, toda essa amargura não faz sentido nenhum. E dos 15 para os 25 anos de contribuição, ministro? Tudo é possível ser discutido, desde que haja legitimidade, que o presidente da República tenha autoridade moral para convocar a sociedade e possa demonstrar o sacrifício na proporção que o sacrifício tem que ser distribuído. Porque essa é a grande questão no Brasil. Nós somos uma sociedade que cobra muito pouco dos barões, dos ricos, e uma sociedade que pesa muito pesado na renda já precária dos pobres. Brasil!